Eu começo a falar da Imperatriz trazendo uma frase que tirei do livro de Eliphas Levi, Dogma e Ritual de Alta Magia. A frase é a seguinte: o terceiro dia foi da criação do homem. Este dia é favorável à geração e geralmente a todas as produções, quer do corpo, quer do espírito. Essa frase ele usa quando ele vai começar a falar justamente da Imperatriz. A primeira carta que nós vamos falar é esse, a Imperatriz de Marsella, e nós temos aqui novamente a figura de uma mulher. E isso deve deixar de ser um fator de surpresa, agora nos baralhos, pois a dualidade, né, os gêneros e a alternância vai passar a ser uma constante. Uma vez a criação separada em dois, masculino, feminino, mago, sacerdotisa, dia e noite, essa união para o retorno à casa do Pai é possível através da união dessa dualidade, o que o pessoal chama também de casamento alquímico, né? Nessa carta, nessa lâmina, temos a introdução de comando no baralho, né, da hierarquia. A imperatriz, por definição, é alguém que comanda, que governa, que coloca as coisas em ordem, que faz a sua vontade prevalecer e que todos têm que obedecer. Um rei, por exemplo, é um monarca soberano, assim como o imperador. Porém, o imperador não tem ninguém acima dele. O rei é coroado pela vontade de Deus, pela igreja. Assim, a figura, por chamar-se imperatriz, indica que ela é soberana, que é que ela representa uma vontade que não se submete. Ela está aí por ter autoridade de estar aí. E esse respeito à autoridade é apresentado pela primeira vez nas cartas do tarô. O trono, ou sólio, que ela está sentada, né, representa o poder de comando, eu vejo dessa forma. Sentada no sólio, né, ela comanda, ela guia o seu reino, o seu povo. Ela não está na ação diretamente, mas tudo parte dela, da sua autoridade. O fato de não ser o imperador que está sentado no trono pode indicar que algo está acontecendo, né? E talvez seja uma batalha ou alguma outra coisa que exija uma intervenção direta do imperador, fazendo deste o momento da imperatriz organizar e manter a harmonia, né? Ela é a organização nesses momentos difíceis. A imperatriz só assume o trono, né, no momento mais difícil. Durante algum momento caótico, ela tenta manter a ordem. Ela é soberana doc. A coroa, né, tá aí, a imperatriz indica a nobreza dela, autoproclamada ou reconhecida, indica poder e legitimidade para exercer esse poder. Ser um nobre, né, é alguém que está acima do comum, alguém cujas virtudes se destacam e são muito mais vivas e intensas. Isso é a definição de alguém nobre. As coroas são pontudas, né, para lembrar chifres que se conectam com algo além. Tem joias, né, para representar raios de luz que emanam da cabeça do ser coroado, por causa da refração, indicando que é um ser que emana luz, que virá dele, a luz virá dele. Nessa coroa da imperatriz, que está aí, a gente não tem nenhum símbolo indicando religião, o que pode indicar que ela é soberana de tudo que é físico. Ela possui um escudo, que está na sua mão direita. Para a figura que está na carta, seria o lado racional. A razão dela fazer o que quer que seja está no escudo. Mas para quem olha a carta, caso interprete a carta como espelho, como em algumas outras, ela estaria na sua mão esquerda, na mão do coração, simbolizando talvez o que você dá mais valor. No escudo está desenhado uma ave, tipo uma águia. Essa águia é dita por próprio Eliphas Levi como um sinal da vida e da alma, né? Uma ave é associada àquele que consegue sair do físico e ir para lugares mais elevados, se elevar. E com isso consegue ver o todo, consegue ter uma visão maior. Como o espírito, por exemplo, ou alma que se desprende do corpo em projeção astral e você acaba vendo de cima. A postura dela com o escudo não é de utilizar o escudo como proteção, mas sim de proteger o escudo. Ela o abraça tomando uma posição que lembra uma mãe protegendo um filho.
Então essa imperatriz protege a alma ou a vida. O escudo, né, nesse desenho, com esse desenho aí de um brasão, né? É um brasão, lembra o brasão de um reino. E esse ato de proteger o escudo tem uma interpretação de proteger o reino. Ela é protetora das terras e de tudo que há nela, né? É a mãe protetora. A gente pode ver assim. Ela tem um bastão, o cetro, né? E esse cetro que representa o poder, a virilidade, a vontade, o ser destemido, ser capaz de fazer, está no comando da imperatriz. É simbolicamente sua arma também, né? E representa o que ela é capaz de dominar e de usar caso seja necessário. Esse cetro tem uma ponta com uma orbe e pode representar o globo, as terras, o planeta, com tudo que existe nele. Acima do globo tem uma cruz que pode estar representando uma igreja, ou seja, a imperatriz comanda o mundo físico e a representação do espiritual no mundo físico, a igreja. Ela pode utilizar tanto a igreja quanto o mundo como suas armas. Ela os manipula conforme seu desejo. Se ela tivesse obrigações, por exemplo, com a igreja, o símbolo da igreja estaria sobre sua cabeça, mas ela não tem nada ali. A postura que ela tem também com essa arma é de descanso, ou seja, ela prefere deixar eles à vontade, mas está lembrando sempre que eles estão sob o comando dela. Ela pode, mas não está pretendendo utilizá-los no momento, né? A segunda carta é do baralho do Rider-Waite, né? Ou Waite. E aqui a gente tem uma figura feminina também. Também temos uma representação da passividade, não no sentido pejorativo, mas no sentido de mantenedora do status atual. Não é aquela que sai em busca do desconhecido e organizar, harmonizar aquilo que já tem. Isso está representado no fato dela estar sentada, né? Esta é uma mulher de aparência mais jovial, o que lembra uma falsa ingenuidade. Eu digo falsa porque ela é imperatriz. Suas roupas são bem largas, né? O que pode estar escondendo uma gravidez, o que condiz com a ideia de fertilidade, fartura e abundância de vida que todo o cenário transmite, né? Tem rios, florestas, plantações, a roupa dela tá cheia de rosas ou romãs, eu não consegui muito bem identificar. Mas sendo rosas ou romãs, ambas possuem um significado voltado a algum aspecto feminino, seja a fertilidade romãs e sentimentos afetivos das rosas, né? Ela está conectada com a natureza, né? Também claro isso, podendo ser até interpretada como uma personificação da mãe natureza, aquela que provê tudo, de quem tudo nasce. O que estaria de acordo com a simbologia do número 3, do arcano, que esse é o arcano 3. Uma vez que o 3 é a geração. A dualidade se une e gera uma terceira coisa. O espírito divino se une à matéria e gera a vida. A imperatriz está grávida. A coroa dessa figura, ela é composta de 12 estrelas, que pode também significar as constelações do zodíaco do alto da sua coroa, o que reforça a ideia de serem dos astros serem influenciadores ou ser aqueles que regem nossas ações. É a única coisa que está em cima da imperatriz, tá? E essa coroa de estrelas também faz lembrar a deusa Nut, assim como a carta da sacerdotisa lembrava Isis, a carta da imperatriz lembra Nut, que era o próprio céu estrelado e que todas as noites engolia o sol para dar a luz novamente a ele, né, em todas as manhãs. Nut, para eles, era a própria abóbora celeste, ou seja, era acima, né, daquela que dá a luz. E dessa forma, as estrelas estão coroando a imperatriz, dando autoridade para que ela governe, organize e mantenha, né? O colar que ela tem contém 7 contas ou pérolas que podem ser representação dos 7 astros que eram perceptíveis na antiguidade, né? O Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Se a sacerdotisa se
se apresentou, né, como a ordem no estudo que nós fizemos da carta passada, a imperatriz, né, nesse caso aqui, ela pode ser considerada se apresentando como sendo a loja, pois é a loja que dá a luz a todos nós, e a imperatriz é aquela que está dando luz ao mundo, né? No escudo, né? O escudo, na verdade, ele existe, mas não está no colo, como na carta anterior. Nem está sendo protegido, né, como uma criança. Para representar, acredito, essa afeição com a simbologia do escudo, acho que o autor resolveu colocar o escudo em forma de um coração. Está ali naquele canto. Ou seja, aquilo que protegerá a imperatriz serão os seus sentimentos. Desenhado no escudo, também está o símbolo alquímico de Vênus, a estrela da manhã, aquela que traz a luz, traz o conhecimento. E também pode ser o símbolo feminino, também é utilizado como símbolo feminino hoje em dia, e também pode ter uma semelhança com o An dos egípcios. E era o símbolo da vida eterna. A mãe natureza, no caso, não morre. Os deuses egípcios carregavam o An para simbolizar a vida eterna que eles tinham. O bastão, esse bastão também possui uma orbe, com o mesmo simbolismo do mundo, né, que a gente falou. Porém, essa é a diferença aqui, esse está erguido como em uma posição de comando, uma postura de ação, como uma afirmação ou possível ataque. Não possui uma cruz em cima dessa orbe, tá, como no anterior. Ela comanda o mundo e não algo inventado pelo homem, somente a criação da natureza. A terceira carta, né, é do baralho de Pappos, e nesta lâmina a gente tem a figura que corresponde exatamente à descrição que ele faz da imperatriz, né? Ele a descreve no livro como uma mulher alada, coroada, assentada e tendo na ponta do seu cetro um globo do mundo. Tem para sinal a águia e a imagem que é a imagem da alma e da vida. Nessa carta a gente tem essa figura feminina alada. Ela está sentada, mas não em um trono exatamente, né? Ela parece estar sentada numa pedra, o que transmite a essa carta uma certa humildade, né? Pois ela só ocupa o local, claramente de forma momentânea, né? Quando terminar o que veio fazer, provavelmente ela irá embora. Este ser da carta sabe que a posição de imperatriz é transitória e não se apega ao posto. As asas que ela possui também lembram a figura angelical, o que pode estar dando ênfase à pureza, né, deste ser. Você olha e acha que deve não ser mais puro. Uma criação direta, né, vamos dizer assim, do Criador que ainda não se corrompeu, né, ser puro. É uma figura que naturalmente não possui asas, tá? Ele não recebe as asas. Ele conquista asas. E essas asas na imperatriz servem para dizer que a posição que ela ocupa, posição de nobreza, esse status mais elevado, né, foi conquistada. Se vocês lembrarem da história de Ícaro, por exemplo, ele não conquistou, ele recebeu, não sabia direito como trabalhar com elas e acabou dando no que deu. Quando você conquista, não. Você colocando asas nela, por exemplo, você coloca a autoridade dela em evidência, sem necessitar de uma coroa na cabeça. E essa, aí sim, né, já que ela está com as asas, é uma autoridade divina. Asas geralmente dão aquela liberdade de transitar entre os locais mais baixos e mais altos. Funciona tipo um crachá, um passe que permite você atuar em diversos níveis. Ao olhar para essa figura, você já sabe que se trata de um ser de um nível mais alto do que aquele que estamos. Ela está, entre aspas, coroada, porque no topo da sua cabeça tem 12 estrelas, que representa o mesmo significado que a gente falou agora há pouco na carta do Waite, das 12 constelações do nosso zodíaco. Atualmente, né, temos essas constelações como representações de características humanas. Quem as estuda é capaz de ter tipo um manual do usuário, né, desta encarnação. E assim saber onde são os pontos fortes, os pontos fracos, o que deve ser trabalhado, o que deve ser evitado.
Uma análise seria, por exemplo, utilizar o zodíaco ou o mapa astral das pessoas, leva a esse tipo de dedução, né? São dicas de como operar o veículo que lhe foi dado. Na cultura egípcia, por exemplo, uma existência, um ciclo, né, de existência só estaria completo depois de vários renascimentos sobre todas essas constelações. Pois somente assim a gente poderia aprender, através do comparativo, da dualidade vivida em cada uma, né, aquilo que realmente se deve aprender. Como a imperatriz, nesse caso, está, entre aspas, coroada sobre todas as 12 constelações, pode ser um indicativo de um ser que já passou por esse processo e, por isso, né, conseguiu suas asas. Após esse processo, ela conseguiria se elevar, né? O seu escudo tem uma figura de uma ave, não está muito bem, não dá muito bem para ver nessa imagem, porque esse baralho é antigo, mas em algumas, se você pesquisar na internet em outros locais, você vai ver que é uma ave, tá? Que também tem o mesmo significado já explicado, né, de alma e de vida. E interessante é que ela não protege o escudo, nem o deixa de lado, né? Ela o exibe para que todos possam, para que todos vejam a vida. A imagem da ave no escudo se assemelha, por causa das asas, né, a própria imagem na representação da vida, né, dando a entender que se trata da própria natureza na figura dessa mulher. Passa pelas 12 casas do zodíaco para tornar-se a própria vida, né. Tem um texto aqui da Helena, do livro de Helena Blavatsky, eu vou ler aqui rapidinho para você, bem pequenininho. Não desejes, não te aborreças com o karma, nem com as leis imutáveis da natureza, mas luta apenas com o pessoal, o transitório, o evanescente e o perecível. Ajuda a natureza e trabalha com ela, e a natureza te considerará como um de seus criadores e te obedecerá. Então eu acho que isso que essa carta está tentando dizer com a figura alada da mulher e a figura alada no escuro. Uma vez que você ajuda, né, a natureza, você acaba tendo domínio sobre ela. É a minha filosofia do chakras, né? O chakra da energia vital. Você não tem como tentar dominá-la, você não vai conseguir nada, mas se você deixar ela fluir normalmente, aí sim você vai passar a ter o controle. Né? O cetro, também tem um cetro, que também pode ser considerado uma arma, que também tem o mesmo globo em cima, que vai simbolizar, né, o domínio sobre este mundo. Também pode indicar que, como está na mão esquerda, é uma radiação de sentimentos dela para o mundo, que agora tornou-se pequeno para ela. Nos pés tem a lua, ela lua crescente, que é um símbolo já, que a gente já comentou, né, associado ao sagrado feminino. Assim como os seios estão expostos. Nessa figura não dá para ver muito bem por causa do desenho. Esse desenho é um desenho antigo, o desenho original em preto e branco, ele foi colorido com o tempo e, na medida que vai sendo refeito, eles vão melhorando o desenho. Mas ela está assim, com os seios expostos. O que normalmente é uma representação de uma mãe. Né? A própria, como a gente comentou na outra vez, a imagem da Isis, né, mãe amamentando, aparecia muito. Ela sempre estava com os seios expostos para amamentar o bebê. E essa exposição, né, porque ela provê, né, o que é necessário para a vida prosperar nos momentos de maior necessidade, né? No momento que nós mais precisamos de ajuda para nos mantermos vivos, é como somos pequenos e precisamos de tudo que a nossa mãe pode prover para a gente. Assim, também como a lua, né, provê para a gente nos momentos mais escuros uma luz. Nessa carta tem a letra Gimel, tá? Que, como a gente já comentou, né, dois caminhos na árvore da vida, tanto do Eliphas Levi quanto o do Crowley, e eles fizeram os caminhos da árvore da vida, e o Gimel, tá, é o caminho que foi traçado por Eliphas Levi e fica sendo a terceira emanação, né, da coroa, que representa o divino. Depois eu vou mostrar essa imagem para vocês aí. Ela é o terceiro movimento. O Gimel, né,
em latim, em hebraico, ele é esse formato que está aí na tela, em latim, ele se tornou o nosso G. A quarta carta é do baralho carbônico. A gente tem a figura de uma mulher, também de 6 faces, né? O que lembra, eu falei, o ato de amamentar. Ela está sentada no que parece ser uma concha, uma pedra. Eu não consegui identificar direito, mas eu acredito ser uma concha, porque se for uma concha, lembra aquele quadro Nascimento da Vênus. E Vênus é uma representação feminina. Ela tem uma coroa, tá? E essa coroa tem uma estrela de 7 pontas. É um heptagrama ou septagrama, já vi chamarem dos dois nomes, né? E geralmente representa algo relacionado ao divino. Nesse caso, a imperatriz pode indicar que ela, assim como no baralho de papas, está coroada pelo divino. Ela também atingiu algum estado, né? Algum estado superior. Então aqui, vamos lá. Deixa eu explicar umas coisinhas antes. Alguns consideram que aquela zona da árvore da vida abaixo das 3 primeiras Sephiroth, volta, por favor, o que eu estava falando com vocês naquela hora. Para quem não viu ainda, o lado direito é o desenho desse padrão da árvore da vida, de Eliphas Levi. O lado esquerdo é o desenho desse padrão da árvore da vida, do Crowley. Tá? Então, vamos lá. Eu estava falando aqui, alguns se chamam, né, essa 3 primeiras Sephiroth de microprósopo. Essas 3 primeiras, a Binah, a Roquimar e a coroa, o triângulo superior. Sendo essa parte restante, as outras 7 Sephiroth, eles chamam de microprósopo é a parte de baixo, e a parte de cima é o macroprósopo. Não é macrocosmo nem microcosmo, não, é prósopo mesmo. Não sei ainda o que significa a palavra. E eu vou pegar uns trechinhos aqui do de Eliphas Levi para vocês tentarem entender isso aí. Ele diz assim, ó, no Dogma Ritual de Automagia: o mago é verdadeiramente o que os cabalistas hebreus chamam de microprósopo. Isto é, o criador do mundo pequeno. A primeira ciência mágica tendo conhecimento de si mesmo. Vou pegar agora um trecho de outro livro, um estudo hermenêutico do tarô, de Marcelo Gomes. Enquanto as 3 primeiras Sephiroth, Keter, Roquimar e Binah, formam um conjunto denominado macroprósopos, formado pelas 3 causas primárias, as outras 7, né, por sua vez, formam um microprósopos e expressam as 7 causas secundárias. Um dos símbolos para você mostrar o microprósopo é o heptagrama, aquela estrela de 7 pontas, tá? Trecho de outro livro aqui. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 e 2. É possível, tá, que o símbolo na testa da imperatriz indique que ela domina o microprósopo, o que condiz com a figura alada, né, e com as figuras sentadas em tronos, ou seja, ela tem autoridade para organizar e comandar o mundo pequeno. Ou conforme, né, o livro Curso de Cabala de Daniel, acho que é Taj a pronúncia. Estrela de 7 pontas e Vênus como símbolo do amor que a tudo une, força universal de atração. A estrela também pode ser um símbolo apenas, né, eu estou fazendo esse arrude todo, mas pode ser um símbolo apenas de feminilidade com Vênus, em uma representação alquímica, né, e não astronômica de Vênus. Tá? Essa figura não tem escudo, tá? Ela tem uma orbe com a qual ela segura junto ao ventre. Essa orbe é uma posição que pode reforçar a ideia de mãe, e nesse caso, mãe do mundo e da
religião, ela protege isso junto ao corpo, como se estivesse protegendo a criança. O seu bastão, cetro ou cajado, nesse caso aqui, é uma própria flor. Seria a vida e a natureza, seriam as armas dessa imperatriz, né? Quem ela controla? A ave está presente, né, para representar a mesma questão da alma, o nível mais alto atingido. E por ser um baralho bem moderno, o carbônico, a gente pode encarar essa pomba assim como um símbolo de paz também, já que a imperatriz é dita como uma senhora da paz e da guerra também. A lua no fundo, né, com o yin yang, que apareceu na carta da sacerdotisa, está presente novamente, mas está do lado de fora, né? Vocês lembrar, a sacerdotisa, ela estava saindo da carta, e com isso ela estava saindo daquele ciclo eterno. Talvez essa figura da imagem seja o próximo estágio da sacerdotisa. É como se ela estivesse deixando o véu da noite para trás, agora já com o domínio do mundo, né, e devidamente armada, ela se dirige para a luz. Tem um sol nascendo à sua frente, né? Ela também tem um colar que tem um pendante, ou penduricalho, ou pingente, em forma do símbolo de Vênus da alquimia, ou aquele An dos egípcios, né? Aquela cruz egípcia. Lembra também. E também utilizado para o feminino. Ele desenhou a letra Dalet, que tem um significado de porta, né? E o autor desenhou uma porta da mesma forma que na outra ele desenhou o camelo, como se referiu a Gimel. Tem seu correspondente grego, a letra delta. Está marcado na carta, né, para poder indicar claramente que ele está seguindo as ideias do Crowley na hora de montar seus símbolos que compõem suas cartas, né? Aqui, vamos lá. Ele com esse Dalet, você percebe que ele fecha, tá, o triângulo superior da árvore da vida do Crowley, que é do lado esquerdo, que é composto pelo bobo, né, o mago e a imperatriz fechando esse triângulo. Já no lado de Eliphas Levi, que é o lado direito, que é o lado até que eu prefiro, ele usa a imperatriz para fechar as 3 emanações da coroa, que é o mago, a sacerdotisa e a imperatriz. Veja que os caminhos que partem da coroa é o mago, a sacerdotisa e a imperatriz no baralho de Eliphas Levi. No baralho, não, desculpe, nos caminhos que Eliphas Levi colocou. Nos caminhos que o Crowley colocou, que emana da coroa é o bobo, o mago e a grande sacerdotisa. Se você lê o baralho do Crowley, você vai ver que ele estaria fazendo como um caminho de baixo para cima, dando muito mais a entender um caminho de baixo para cima, para você retornar, não diria, mas para você tornar-se algo parecido com o Criador, com o que está na coroa. E aí você tem um atalho, que é a coluna do meio, né? Onde você tem o mundo, né? Iesod e Tiferet. E aí você passa pela grande sacerdotisa para chegar logo nele. Você cortou o caminho. Lembra que a figura da grande sacerdotisa estava ali na porta, com as 2 colunas atrás e o véu na sua frente, impedindo ou liberar aquela passagem. E já o caminho de Eliphas Levi não é bem um caminho para se tornar alguma coisa parecida com o Criador, é mais entender como o Criador fez a coisa funcionar. Tanto que a imperatriz, nesse caso, é aquela que gera a vida, né? Então, você tem a sabedoria, né, o entendimento e a própria vida sendo gerada em direção ao mundo. Suponhamos, por exemplo, vou dar um exemplo. Suponhamos que o grande arquiteto queira trazer um ser ao mundo, né? Um ser que seja o mais puro possível. Ele vai utilizar o caminho do Eliphas Levi, ele vai utilizar a imperatriz, que é o caminho mais curto, sem risco de contaminação, e vai prover uma criança muito mais próximo do caminho, muito mais próxima dele, né? Do que qualquer outro ser que vai ser gerado pelo caminho normal, ou o caminho da espada flamejante, que é passando pelas todas as Sephiroth.